Caio. Eu tô zangado esses dias. É pastor velho adúltero, pastor com 10 anos de pecado, destruindo o ministério, destruindo o nome da igreja. Olha, pastor, pode pra cá. Olha, pastor, você vai pagar caro, sujando o nome da igreja com... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Pastor Osiel Gomes manda uma dura crítica contra as profanações pastorais dentro da Assembleia de Deus. Irmão, pastores profanos estão profanando os púlpitos das igrejas, estão profanando as convenções ministeriais. Uma profanação sem limite. E o pastor Osiel, saturado de tanta profanação, lança duro recado contra esses líderes religiosos que há muito tempo abandonaram seus princípios. Aqueles princípios que a gente vê e encontra nas Escrituras, esses líderes religiosos, essas convenções assembleanas Brasil afora, abandonaram há muito tempo. E a gente vai analisar essa fala do Osiel e eu gostaria de toda a sua atenção para o nosso recado de hoje. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Aí no seu celular mesmo, você pode assinar o Clube de Membros, parceiros aí do nosso canal. Este voto aí de confiança ao trabalho do Pedrosa. Então tá aqui o vídeo marcado, tá certo? Eu sei que em muitas redes sociais se passou este vídeo do Osiel, tá bom? Mas eu fui a fundo buscar na fonte para saber o contexto em que ele está falando essas palavras, tá certo? E eu encontrei aqui no YouTube do pastor Osiel Gomes, tá aqui o YouTube dele, tá certo? E o vídeo em questão é esse aqui, ó. EBD, lição 3. O pai enviou o filho. Ok? É um vídeo postado aqui há 3 dias atrás. E você pode, neste vídeo, encontrar esta mensagem do pastor Osiel Gomes. Aqui, ó. O vídeo tem praticamente 1 hora e 13 minutos, mas você pode acelerar até 1 hora, 5 minutos e 31 segundos aqui, ó. E você vai encontrar a fala em questão que nós estamos analisando hoje aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a fala do Osiel, mas primeiro eu vou deixar ele falar tudo o que tem de falar, depois eu volto trazendo as minhas considerações daquilo que o pastor Osiel traz neste vídeo. Dê uma olhadinha e tire suas próprias conclusões. Lucas 7, armou um esquema contra Jesus na casa dele. Jesus foi para a comida? Foi. Por que Jesus foi? Por que Jesus entrava? Porque Jesus queria ensinar as pessoas. E ninguém muda com espírito de revolta, com espírito de zanga, quebra-quebra. Você muda sistema, é dentro do sistema falando a verdade. Eu estou dentro da Assembleia de Deus. Tem coisa santa? Tem coisa de Deus. Ontem o irmão me mandou não, botaram um vídeo em um grupo de pastores, eu fui analisar. Um pastor que ele pregou, e aí ele fez aquela ideia de que estava caindo no poder, depois ele deu uma entrevista dizendo que empurraram ele. Mas que ele não caiu do poder de Deus. Meu irmão, são essas coisas. Outra, a irmã que disse que tinha sido curado e depois ele estava lá no meio da multidão dizendo que a irmã não tinha sido curada, que levaram a irmã doente para casa. É contra essas porcarias, essas misérias que eu me levanto aqui. Que poder de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no dom, eu creio. Agora essas coisas é o que envergonha a igreja. Bota pra cá, Caio. Eu tô zangado esses dias. É pastor velho adúltero, pastor com 10 anos de pecado, destruindo o ministério, destruindo o nome da igreja. Olha, pastor, bota pra cá. Olha, pastor, você vai pagar caro, sujando o nome da igreja com política. Você vai pagar caro, sujando o nome da igreja com adultério que você escondeu 20, 30 anos. Você vai pagar caro, sujando o nome da igreja, humilhando o crente, expulsando o crente de igreja. Você vai pagar caro, usando o púlpito da igreja, lugares da igreja para negócios políticos. Você vai pagar caro. E não faça carinha de santo, não. Nenhum homem de Deus pode fazer uso das coisas da igreja, das coisas de Deus para o mundo, para o pecado. Outra, toda a igreja tem que ser consultada. O prédio não é teu, a igreja não é tua, tu não é dono de nada. Você é escravo da igreja. Tem que respeitar o rebanho de Deus. Você não é dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. Primeiro, tu não morreu pela igreja, tu não santifica a igreja, tu não paga um centavo pela igreja. Então respeite a igreja. E eu falo aqui é porque eu quero... Tu pode se zangar comigo, pastor. Pode se zangar comigo, tem gente que me ameaça. Agora olha para cá, eu quero que a igreja ore por mim, que a igreja ore por mim, porque eu poderia estar tranquilo na minha casa e não estar aqui, mas a Bíblia diz em Efésios 5, 26 a 27, do 25 em diante, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante.
E só podemos apresentar com a doutrina séria. Com a doutrina séria. Está escandalizando, escandalizando. Vocês estão vendo aí, é nome de igreja, é nome de pastor. Aí tem pastor, não, mas isso aqui, se der brecha aparece, mas se não der, não aparece. É isso aí mesmo. Eu só vi verdades ditas da boca do pastor Osiel Gomes sobre a situação calamitosa em se encontra a Assembleia de Deus envolta em vários escândalos. Se você vê as matérias que a gente posta aqui no nosso canal falando da Assembleia de Deus, por que eu falo da Assembleia de Deus? Porque eu pertenci à Assembleia de Deus. 30 anos eu fui membro da Assembleia de Deus. 16 anos fui presbítero da Assembleia de Deus, de uma das maiores convenções do Brasil. Está entendendo? Então, assim, eu conheço os bastidores da Assembleia de Deus. Sei como funciona as lideranças, as diretrizes, como funciona o sistema da Assembleia de Deus. E vocês viram aí as matérias que a gente postou, escândalos morais envolvendo pastores, presidentes da instituição. A minha luta, irmão, não é contra a pessoa em si do pastor presidente. A minha luta é contra o sistema maligno, maldito que se implantou dentro da Assembleia de Deus e gera tudo isso. É contra esse sistema que eu faço oposição aqui no nosso canal. Tá entendendo? Aí você vê pastores adúlteros, presidentes de campo, pastores envolvidos com política. Tá entendendo? Que tem apadrinhamento com políticos. Ou até mesmo pastores que se envolveram com a política e se corromperam no processo. Tá cheio. Tem muitos deles, cuja glória de Deus já se foi há muito tempo. E outras situações que o pastor Osiel falou aí no seu comentário. Tá entendendo? Eu mesmo, vendo um comentário desse do pastor Osiel, eu não tenho do que me queixar não, irmão. Pelo contrário, eu vejo que o pastor Osiel está no exercício de suas funções, naquilo que ele pode fazer, sendo uma voz apologética para com o sistema da Assembleia de Deus. Ele mesmo fala isso. Ele está dentro da Assembleia de Deus e está sendo contra o sistema que foi implantado na Assembleia de Deus. É isso que ele fala aqui. Que armou, está lá em Lucas 7. Armou um esquema contra Jesus na casa dele. Jesus foi para a comida? Foi. Por que Jesus foi? Por que Jesus entrava? Porque Jesus queria ensinar as pessoas. E ninguém muda com espírito de revolta, com espírito de zanga, quebra-quebra. Você muda sistema, é dentro do sistema falando a verdade. Eu estou dentro da Assembleia de Deus. Tem coisa santa? Tem coisa de Deus. Ontem o irmão me mandou não, botaram um vídeo em um grupo de pastores, eu fui analisar. Um pastor que ele pregou, e aí ele fez aquela ideia de que estava caindo no poder, depois ele dá uma entrevista dizendo que empurraram ele. Isso aí foi o pastor Marco Feliciano, em um congresso dos Gideões, vocês estão lembrados? E o pastor Gilvan, né? Pastor Gilvan não, o pastor, eu até me esqueci o nome dele, empurrou o pastor Marcos Feliciano, o pastor Marco Feliciano caiu, tá entendendo? Aí o que acontece? Em uma entrevista, Marco Feliciano disse que ele caiu não por unção do Espírito, mas porque ele foi empurrado. Aí ele caiu. E teve aquela polêmica, aquele burburinho todinho. Tá entendendo? É isso que ele está tentando passar aqui, que existem coisas dentro do sistema que não tem nada a ver com a unção do Espírito, poder de Deus, irmão. Mas que ele não caiu do poder de Deus. Meu irmão, são essas coisas. Outra, a irmã que disse que tinha sido curado e depois ele estava lá no meio da multidão dizendo que a irmã não tinha sido curada, que levaram a irmã doente para casa. É contra essas porcarias, essas misérias que eu me levanto aqui. Tá vendo? Que poder de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no dom, eu creio. Agora essas coisas é o que envergonha a igreja. Bota pra cá, Caio. Eu tô zangado esses dias. É pastor velho adulto, era um pastor com 10 anos de pecado, destruindo o ministério, destruindo o nome da igreja. Olha, pastor, bota pra cá. Olha, pastor, você vai pagar caro, sujando o nome da igreja com política. Você vai pagar caro, sujando o nome da igreja com adultério que você escondeu 20, 30 anos. Isso aí é o que aconteceu durante essa semana. Vocês viram o caso do pastor, vice-presidente da Comiadepa, né, que foi pego naquela situação, não é? Uma situação esdrúxula para quem se diz pastor presidente, né, e vice-presidente de uma convenção. Teve o outro também, que é pastor presidente, e foi
denunciado por envolvimento em assédio sexual. E muitos outros casos que a gente já postou aqui, irmão. Então, o que o Osiel está falando aqui procede. Não é invenção. Procede, irmão. Procede. Você vai pagar caro, sujando o nome da igreja, humilhando o crente, expulsando o crente de igreja. Você vai pagar caro, usando o púlpito da igreja, lugares da igreja para negócios políticos. Você vai pagar caro. Expulsando o crente, tem muita gente que foram vítimas de ditadores em cima de seus púlpitos, porque existem pastores, presidentes também, que são verdadeiros ditadores. Querem a igreja para si. Verdadeiros déspotas em cima dos seus púlpitos, expulsando pessoas simplesmente porque essas pessoas não concordam, tá entendendo, com a opinião do pastor. Tais pastores se acham inquestionáveis. E quer cair nessa situação, é só você questionar a atitude ou a fala de um pastor ditador. Ah, irmão, você vai pagar o preço. Outra coisa também que ele falou é a questão dos pastores que estão abrindo as suas igrejas para a questão política. Tá entendendo? Ô, irmão, tão caso sério, meu Deus do céu. Abrem seus púlpitos. Eu coloquei um vídeo por esses dias de muitos políticos em cima de um púlpito das Assembleias de Deus e o pastor chamando cada um deles, o deputado tal, a senadora tal, o deputado tal, a vereadora, o vereador, a esposa do governador, em cima do púlpito. E tinha até, para quem não viu, não prestou atenção, tinha até aquele cidadão que guardou o dinheiro na cueca, estava em cima do púlpito. Mas ele é deputado, estava lá, em cima do púlpito da Assembleia de Deus. É impressionante, rapaz. Impressionante. E não faça carinha de santo, não. Nenhum homem de Deus pode fazer uso das coisas da igreja, das coisas de Deus, para o mundo, para o pecado. Outra, toda a igreja tem que ser consultada. O prédio não é teu, a igreja não é tua, tu não é dono de nada. Você é escravo da igreja. Outra coisa que não existe. Ele falou uma coisa aqui que não existe em muitas convenções assembleanas. A igreja nunca é consultada no processo eleitoral. Não é consultada. Não é. Em muitas convenções não acontece mais isso. Muitas convenções acontece agora por aclamação. Tá entendendo? Não existe mais eleição. E a igreja em nada é mesmo que nada, irmão. Infelizmente, essa é a triste realidade da Assembleia de Deus. Então, o que ele falou aqui também procede. Tem pastores que são mais donos da igreja do que Jesus. Eu tenho uma frase corriqueira que eu uso aqui, dizendo assim: a Assembleia de Deus hoje tem dono e não é Jesus Cristo. Infelizmente, é a triste realidade da Assembleia de Deus. Tem que respeitar o rebanho de Deus. Você não é dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. Primeiro, tu não morreu pela igreja. Tu não santifica a igreja. Tu não paga um centavo pela igreja. Então, respeite a igreja. Eu botei um vídeo aqui em que um pastor diz abertamente no púlpito: quem manda na igreja sou eu. Jesus manda no céu e quem manda na igreja sou eu. Porque ele confiou a igreja a mim. Eu mando na igreja. Vocês viram? Eu coloquei o vídeo aqui. E um pastor assembleano, tá entendendo? Falando essas bobagens aí, irmão. E o que o pastor Osiel tenta esclarecer é que a igreja pertence a Jesus. Eu sou apenas um mero serviçal a serviço da igreja. E deveria ter voz e vez, mas, infelizmente, em muitas convenções assembleanas isso não existe mais. E eu falo aqui é porque eu quero... Tu pode se zangar comigo, pastor. Pode se zangar comigo, tem gente que me ameaça, agora olha para cá. Eu quero que a igreja ore por mim, que a igreja ore por mim, porque eu poderia estar tranquilo na minha casa e não estar aqui. Mas a Bíblia diz em Efésios 5, 26 a 27, do 25 em diante, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Ou seja, quando você se posiciona contra um sistema que existe dentro da Assembleia, você é capaz de ser cancelado. É o que ele está dizendo aí. Olha, ora por mim, né? Praticamente ele está dizendo aí, porque com uma mensagem dessa, com um discurso desse, muitos pastores não vão mais convidá-lo. Vão se zangar com ele. Porque ele está sendo contra o sistema, a favor do que está escrito. E o que deveria existir é isso, irmão. Mas, infelizmente, muitos pastores e até membros da Assembleia de Deus são a favor do sistema. Defendem mais o sistema corrupto e seus pastores milionários do que propriamente o que está escrito nas Escrituras.
Lamentável. E só podemos apresentar com a doutrina séria. Com a doutrina séria. Está escandalizando, escandalizando. Vocês estão vendo aí, é nome de igreja, é nome de pastor. Aí tem pastor, não, mas isso aqui, se der brecha aparece, mas se não der, não aparece. É isso aí mesmo. Eu concluo o meu discurso dizendo que o pastor Osiel tem razão na sua indignação. Eu também estou indignado com a situação em que a Assembleia de Deus atravessa nos dias atuais. Mas a minha leitura que eu faço é essa, é que estamos vivendo dias de apostasia. E daqui para frente só vai piorar. Se você acha que as coisas dentro da Assembleia de Deus vão melhorar, não vai, filho. Estamos caminhando para a grande apostasia, que antecederá a chegada do anticristo. Está entendendo? Então, tudo isso é cumprimento das Escrituras, palavra de Deus. E eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo. O grande sinal, olha, presta atenção no Pedrosa, o grande sinal que reforça a ideia da volta de Jesus Cristo não é guerras, nem rumores de guerras, nem fome, nem peste, nem terremoto. Não, esqueça isso. Isso não é o grande sinal dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Saiba, o grande sinal que aponta para a chegada do Rei, retorno de Cristo, é a grande apostasia. Viu? É a grande apostasia. É o esfriamento do amor. Jesus Cristo tanto falou, está entendendo? É apostasia. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sobre a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. E em 2 Tessalonicenses 2, é isso, do versículo 7 em diante, você vai ver lá Paulo falando sobre o princípio que vai anteceder a chegada do anticristo. Que princípio é esse, Pedrosa? A apostasia. A apostasia é o meio pelo qual o anticristo vai dominar todos aqueles que amaram mais a injustiça do que a verdade que os poderia salvar. Então, a gente tem que se abraçar com as Escrituras, se apegar com Deus, o Espírito Santo, porque o fim vem e está mais perto do que a gente imagina. Agora eu queria a sua opinião sobre essa situação. Deixe sua opinião aí nos comentários e me siga para mais conteúdos que postarmos aqui no canal. Presbítero Pedrosa, canal A Voz da Comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Uma vez mais eu lhe agradeço, Deus abençoe e até a próxima.